Meu nome é Michele Rigonato, eu sou psicóloga, mentora. Aqui eu posto conteúdo sobre foco, produtividade, propósito, carreira. E vamos começar aí uma sequência aí de lives semanais sobre o assunto. Se vocês puderem compartilhar meu perfil com alguém que goste do assunto, que esteja precisando, né, saber um pouquinho mais sobre esses temas, aí vocês podem compartilhar, eu vou ficar muito, muito feliz. Muito obrigada aí por estarem comigo aqui hoje. Bom, então hoje a gente vai falar sobre um tema que está o tempo todo ao nosso redor, são a questão das distrações. Então, como que a gente pode fazer para, pelo menos, eliminar é difícil, mas diminuir essas distrações, né? Como a gente consegue controlar essas distrações e aumentar a nossa produtividade no nosso dia a dia, né? Então, a questão da concentração, ela se tornou uma habilidade do século, né? Hoje, você ser focado é uma virtude tremenda, enorme, né? Então, é um diferencial. E a gente tem tantas distrações no nosso dia a dia que estão a todo momento nos perturbando e nos incomodando ali, o tempo todo presentes, que a gente fica às vezes sem saber como que faz para sanar isso e conseguir produzir, né, no nosso dia a dia. Então, as distrações elas são as mais diversas possíveis. Hoje, com a tecnologia, aumentou muito essas distrações. A quantidade de notificações que a gente recebe, de tantos aplicativos que a gente utiliza, e é TV, e é celular, e computador, e gente ligando, e gente interrompendo a todo momento. Então, as distrações são as mais variadas possíveis. Então, hoje em dia, é difícil a gente ter um tempo de qualidade, seja fazendo o que for. Então, seja com a família, a gente está lá no celular o tempo todo, né? Cada um com o seu celular enclausurado ali e não convive de verdade, né? Então, aquele tempo que a gente acha que está dedicando para a família, na verdade, não tá. A gente só está fisicamente presente. Cada um está ali preso na sua tecnologia. A questão da atividade física, né? Então, quando a gente ainda decide e vai, às vezes tá lá com o celular, aí vem a notificação, você para o treino, vê o que é que estão te ligando, que mensagem que estão te mandando. Então, isso é em tudo na nossa vida, né? Então, no trabalho nem se fala. Quando você senta e fala assim, não, agora eu vou fazer esse trabalho aqui. Aí vem lá, plim, plim, as notificações o tempo todo, né? Quem tem o Teams aí, né, nas instituições, aí, agora mesmo já tem uma notificação aqui no meu computador, né? Então, toda hora vem uma notificação. Aí vem a maçãzinha lá do WhatsApp. Enfim, aí são várias. Esses gatilhos, a gente vai falar sobre esses gatilhos, eles são incessantes. Primeiro a gente tem que pensar na questão da palavra distração. O que ela quer dizer, né? Distração. Ela vem de tração, né? É o contrário, o oposto de distração não é foco, é tração. Então, é aquele prefixo de negação, né? Então, distração. E vem do latim, da palavra traho. Eu acho que se pronuncia assim, T-R-A-H-O, trao. E fala sobre tracionar, sobre mover, sobre se movimentar. E todas as duas palavras, tanto distração quanto tração, terminam na palavra ação, nessas letras ação, que quer dizer o quê? Movimento, né? Então, a tração é a ação de te puxar para o que você quer ser, para o que você quer realmente fazer. Então, toda vez que você estiver se movimentando em direção ao que você quer fazer realmente, se você estiver se movimentando para o que você quer realmente fazer ou ser, você estaria tracionando, isso seria tração, né? Isso seria realmente um movimento. Agora, quando é distração, é quando você está indo para uma direção oposta, quando você está indo para outra direção que não é a que você quer ir, não é o que você quer ser. Então, ela te tira daquele seu foco
do que você quer realizar. Então, uma maneira da gente perguntar se algo é uma distração ou não é a gente se perguntar: isso vai me levar para o que eu quero ser? Isso vai me levar em direção ao que eu quero realmente fazer? Ou eu estou sendo levado pela onda aqui da distração? Então, isso é uma questão que a gente tem que se perguntar. Porque isso vai ser uma forma bem objetiva da gente ver se realmente aquilo que eu estou fazendo é essencial, se aquilo está convergindo com os meus valores, se aquilo vai me levar para o objetivo que eu quero traçar, para as metas que eu quero atingir. Então, essa pergunta é super importante, para a gente estar sempre avaliando se aquilo que eu estou fazendo realmente é para fazer ou não, ou se é só uma distração, certo? Outra questão é que a gente vê a questão de duas coisas que geram essa distração, que são os gatilhos. São os gatilhos externos e os internos. Os gatilhos externos são esses fatores sensoriais que a gente percebe, né? Então, ouvir uma notificação, ver, visualizar, quando você está lá focado no seu trabalho, e de repente, plim, plim, aí vem uma notificação de uma mensagem no Instagram, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou qualquer outro aplicativo que a gente use, ou uma mensagem de texto, ou alguém te ligando, né, numa hora inoportuna. Então, esses gatilhos externos, eles fazem com que a gente perca ali o foco do que a gente está fazendo, do trabalho que a gente está realizando e vai fazer outra coisa. E o problema não é assim, a gente parou o trabalho, olha lá a notificação e volta. Isso já é prejudicial, porque a atenção, ela tem uma latência. Então, quando você perde a atenção, para você voltar, às vezes não é de imediato. Demora um tempo para você se reconectar, se concentrar, emergir novamente naquilo que você está fazendo. Então, além da questão da interrupção, tem a questão de que você, às vezes, fica preso naquela notificação. Aí você pensa assim, você está fazendo um trabalho, aí alguém te manda um WhatsApp, aí você vai ver. Ah, nossa, fulano tá perguntando o que eu vou fazer no fim de semana. Ai, peraí, deixa eu responder rapidinho. E dali você começa a conversar com a pessoa e vai longe. E ó, esquece. Ali vocês já estão planejando tudo que vai fazer no fim de semana, aí pergunta da vida, o que cada um tá fazendo. E acabou, e aí acabou o trabalho. Aí você já não consegue mais voltar de jeito nenhum para aquilo que você estava fazendo. E às vezes nem lembra o que estava fazendo. Quantas vezes no trabalho você está fazendo uma determinada tarefa e alguém te interrompe solicitando alguma demanda. E aí você para aquilo que você está fazendo e vai atender a pessoa. Aí daqui a pouco outra pessoa pede outra coisa. E aí você vai fazer também. E o trabalho que você estava fazendo inicialmente, ó, acabou. Sem chance de... Você nem lembra o que você estava fazendo. Ou se lembra, aí você vai pensar, meu Deus, e agora? Como é que é o fio da meada aqui do raciocínio? Como é que vai ser? E aí você não consegue voltar da mesma forma, certo? Então isso a gente tem que ter bastante cuidado e ter atenção com essas notificações, esses gatilhos, pra gente não se deixar levar nessa maré aí. Outra questão que a gente tem que pensar é a questão do gatilho interno, que eu acho que, inclusive, é uma das coisas mais importantes nisso aí. O que é o gatilho interno? Seria o motivo que leva você a distrair. Por que eu estou me distraindo dessa atividade? Será que essa atividade ela realmente é importante? Será que ela é essencial para mim? Será que ela vai me ajudar a me tornar a pessoa que eu quero ser? Ou será que é uma atividade qualquer que eu estou fazendo e aí, como eu não vejo a importância daquilo, eu acabo me distraindo facilmente? Ou, não, aquilo é realmente importante, mas tem alguma questão interna minha que está me travando. Às vezes é uma coisa que alguém impôs para mim, ou, sei lá, eu tenho alguma questão familiar que eu preciso resolver.
Eu discuti com alguém, aquilo ali tá me importunando, e toda hora, qualquer notificação que chega, eu penso que é a pessoa, né, que tá me procurando, que tá mandando alguma mensagem. Então, esse tipo de gatilho, né, ele também vai te tirar do seu foco. E a gente precisa identificar que gatilho interno é esse. Que emoção é essa que está dentro de mim, que está fazendo com que eu disperse? Né? Então, ver os motivos, analisar mais profundamente por que você não está conseguindo seguir focado numa atividade. Tá? Então, às vezes, é uma atividade que você nem queria estar realizando, ou realmente queria, mas você precisa fortalecer esses motivos dentro de você. Então, eu vejo, por exemplo, essa questão do gatilho interno. Tem um exemplo, né, em casa. Minha filha tem 4 anos e todo dia que eu acordo ela para ir para a escola, ela pergunta: Ah, mamãe, hoje é sábado? Aí ela já quer saber se hoje é sábado, se já é final de semana. Ah, não é porque ela não gosta de ir da escola, né? Não, é porque o que ela quer? Ela quer ficar de boa, tranquila, assistindo, sem muito horário para as coisas, sem tantas regras. E a gente é assim, a nossa parte infantil, a gente tem uma criança dentro de nós. E essa criança, ela não quer muito compromisso. Ela quer ficar dispersa mesmo. Então, o Daniel Goleman, que é aquele psicólogo, né, famoso lá da inteligência emocional, ele fala que a questão do foco está ligado muito à maturidade, né, a questão da inteligência emocional. Então, quanto mais focada, quanto mais atenta uma pessoa mais mostra a questão da maturidade que ela tem para se manter naquela atividade. Ela entende mais a questão, por exemplo, da importância daquela atividade e ela se mantém ali firme. Né? Embora tenha vários atrativos em volta, ela consegue fixar naquilo que ela está fazendo. Né? É diferente de uma pessoa extremamente dispersa, que tudo tira ela do foco. Você pode ver uma criança quando está estudando, né? Senta para fazer a tarefa de casa. Aí ela ouve o passarinho cantando lá fora. Nossa, um passarinho. Aí ela vai lá ver o passarinho. Passou um carro. Nossa, o carro. O caminhão. Não, eu tô ouvindo a voz de alguém. Deixa eu ver quem é que tá lá. Né? Ah, tem alguém ali na piscina. Deixa eu ver quem é que tá ali embaixo. Então, tudo tira ela daquela atenção que ela tá, daquele foco que ela tá. Então, isso está ligado muito à questão da maturidade, né? Diz o Daniel Goleman e eu compartilho também dessa ideia. E é verdade mesmo. Quanto mais você está maduro com relação a uma ideia, né? A necessidade de uma atividade que você precisa realizar, da importância de um trabalho, mais você consegue se manter focado. Então, e a questão da procrastinação, da distração na nossa vida, ela é uma característica que está muito presente hoje em dia. Então, o fato de ser procrastinador e uma pessoa distraída não faz de você uma pessoa incapacitada. Ah, não, nossa, eu procrastino muito. Ah, eu sou muito distraído. Não tem jeito para mim, não. Não, isso tá natural hoje em dia, né? Acontece demais com todo mundo. A questão é, por que eu faço isso? Por que eu procrastino? E por que eu me distraio? Então, avaliar esses gatilhos internos. O que leva você a agir dessa forma? Tá? Então, a gente analisar, anotar, né, essa sensação. É importante a gente escrever. Que às vezes a mente da gente, ela fica apitando ali toda hora um pensamento, enquanto eu tô realizando um trabalho, que é como se ela quisesse dizer assim para você, ó, não é pra você esquecer isso não, tá? E aí quando a gente anota aquilo ali que eu tô pensando o tempo todo, e aí eu digo pra minha mente, ó, agora você pode ficar quieta, agora você pode sossegar, porque eu já anotei isso que você tá me dizendo. Eu vou pensar nisso depois, eu vou me dedicar para isso depois. Então, a questão das pausas, elas são necessárias, mas elas serem inseridas no nosso contexto de forma estratégica, inteligente.
Então, você pausar, por exemplo, para ligar para alguém, para você mandar mensagem para alguém, ver que está tudo bem, olhar lá seu Instagram, ok, não tem problema, né? A gente não vai condenar a pessoa por conta disso. Não, mas você usar isso de maneira estratégica, no momento da sua pausa. Então, quando vier a vontade, né, o desejo de parar o seu trabalho para poder olhar aquela notificação, aquela mensagem, aí você já diz pro seu cérebro assim, ó, você vai ter o seu momento de olhar essa notificação. Aguenta firme aí, quieta, facho. Fica aí focado no seu trabalho. E aí o seu cérebro vai vendo que quem manda nele é você. E não a sua mente lá distraída. Então a gente colocar limites, né, para essas distrações. Para a gente colocar momentos para elas acontecerem. Isso é muito importante. E a gente sempre se perguntar se essa distração ela vem daquela parte nossa que é o culpado, né? Ou o envergonhado. Culpado como é que é? Ai, nossa, eu sou muito distraída mesmo. Puxa vida, eu não tenho jeito não, né? Daí você se coloca numa posição assim de limitação, uma posição frágil, né, de vítima. A gente não pode ter essa postura. E também não aquela postura assim de esse é o envergonhado, né, na verdade. E a postura do culpador é aquele que bota a responsabilidade nos outros. Ah, não. Eu sou distraída porque o fulano fica me atrapalhando o tempo todo. Ah, a minha filha fica me distraindo. Ah, porque as notificações não param, o povo do trabalho não para de me importunar toda hora me mandando uma notificação. Não, quem tem que colocar o limite é você. A gente trazer para nós a responsabilidade. Então, a autorresponsabilidade é algo fundamental na nossa vida. Então, colocar, não, eu aqui controlo aqui o meu dia, controlo as minhas distrações, controlo aqui o meu foco, os meus resultados. Então, eu que vou dar o limite para as pessoas. E eu saber dizer não, saber, olha, aguarde um minutinho que agora eu tô trabalhando. Eu tô disponível de tal a tal hora. Então, colocar, por exemplo, lá no Teams, estou disponível sei lá, de 11 às 18. Então, você colocar o seu horário que você pode ser demandado. E não ficar olhando o tempo todo as notificações. Né? Isso vai trazer um resultado gigantesco para sua produtividade. E vamos pensar também naquela regrinha dos 10 minutos. Né? Tem uma regra que fala assim, quando vier o impulso da distração, né, a onda da distração, imagina a distração como uma onda. Ela vem surgindo, aí ela vai aumentando, 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 aumentando. Aí vem o máximo dela, o auge dela, e ela cai e quebra ali na praia. Então, pensa da mesma forma. Quando vier um pensamento de distração ou uma notificação que você ficar, né, querendo ver o que tá acontecendo, não, segura, aguenta firme ali 10 minutinhos. E aí, aquilo ali vai passar e você vai continuar focado. Se a gente fizer uma analogia, por exemplo, para a questão do doce, né? Às vezes a gente tem esse intuito de diminuir a quantidade de doce que a gente ingere e tal. E aí eu percebo que gatilho que faz, que me desperta para a vontade de comer doce. Aí o que eu faço? Sei lá, eu percebo que toda vez que eu almoço me dá aquela vontade, aquele desejo enorme de comer um doce. Então, eu já sabendo disso, eu sei que quando eu almoçar e vier aquele ímpeto do doce, eu seguro ali 10 minutos. Não preciso de doce agora. Aguenta firme. E você segura. Depois desses 10 minutos, se você ainda tiver com muita vontade, ok, come um docinho. Mas aí você vai vendo que você vai fortalecendo o seu músculo da vontade. Então, aquela distração do doce, ela já não vai ter a força, o impacto que ela normalmente tinha. Então, esse é um exercício muito legal, o exercício dos 10 minutos. Outra coisa fundamental para a gente combater a questão das distrações é o planejamento.
planejar bem o seu dia, colocar tudo na agenda. E faz parte, né, do nosso lado infantil a questão de ter uma vida aleatória, deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, se a gente coloca todas as atividades, todos os compromissos e tudo que eu me proponho a fazer na minha agenda, o índice de distração vai diminuir muito. Porque o que acontece? Quando você tem espaços vazios no seu dia, na sua rotina, na sua agenda, aí não existe vazio no universo. Ele vai ser preenchido de alguma forma. Então, se você não preenche esse vazio, alguém vai preencher. E aí vai dar margem para muitas e muitas distrações e interrupções. E a pessoa, ela vê quando você, por exemplo, tá ali tranquilo, de boa, parece que não tem nada para fazer, aí ela se instala, né? Já viu aquelas pessoas que estão no seu trabalho? Você tá lá compenetrado, lá no seu computador fazendo aquilo. Aí ela percebe uma margem sua que você tá assim, meio distraído, meio tranquilo, parece que não tá muito produtivo. Aí ela vai se achegando, aí senta na sua mesa, aí começa a bater papo. E ali já foram 20, 30 minutos, 1 hora, né? E o café não acabou. Não acabou nunca, você não conseguiu voltar para aquilo que você estava fazendo. Então, quanto mais organização você tiver, menos espaço para distração você vai ter. Então, é fundamental você estar colocando tudo na sua agenda. Se, por exemplo, e sempre colocar de acordo com os valores que você tem. Se para você atividade física é algo importante, e você vai colocar na sua agenda que você está ocupado naquele momento. Tá? Então, e nada mais vai te atrapalhar. Então, quando você for malhar, né, for correr, ou for para academia, não sei, fazer a atividade que você quer, deixa o celular dentro da bolsa e vai fazer sua atividade. Aquele é um momento para você. Tá? Então, esquece. Depois você vê as demandas que tem lá, as mensagens que surgirem. Então, coloca isso como uma prioridade. E, inclusive, a atividade física, ela é fundamental para ajudar nessa questão das distrações. Porque com a oxigenação do cérebro, mais as suas ideias vão estar tinindo ali. Mais clareza você vai ter do que fazer. Então, aí a questão de você, a atividade física, né? Ela oxigena o seu cérebro, ela dá mais clareza para o seu dia. E fazendo a atividade física, você consegue pensar, hoje eu tenho isso para fazer, isso, e você já vai mapeando na sua cabeça as atividades que você tem para executar naquele dia. Então, ela ajuda demais, essa questão das distrações, tá? Então, sempre a gente vê o que está gerando essa dispersão. Anota, coloca um horário para aquilo, tá? Estabelece um horário, não, nesse tal momento do dia eu vou pensar sobre isso. E aquilo ali já vai diminuir bastante essa questão. Desliga tudo quanto é notificação. Coloca no silencioso. No momento que for para sua produção, desliga as notificações. Ninguém vai morrer por causa disso, tá? Coloca lá no silencioso. Ou coloca, por exemplo, se tiver alguém na família que esteja doente, você esteja esperando alguma notícia, alguma coisa, ativa a notificação só para ela. Desativa o restante. Tem recursos para isso, tá? Então, outra coisa que é fundamental, a gente estabelecer horários, né, no nosso dia para as notificações. Quando você acorda, tem um momento para você de acordar, espreguiçar, né, fazer a sua oração, se você é uma pessoa que gosta de fazer suas orações. Ter esse momento com você mesmo, sabe, de meditação. Não acorda e já vai direto para o celular. Então, dê um tempo para o seu organismo. Acorda, não vai direto para o celular. Deixa ele lá e vai fazer suas coisas. Aí você toma lá seu café da manhã ou vai treinar. Quando você voltar, você vê o que tem lá de notificação, né? Que tem de mensagem. E aí você vai resolver a sua vida. Tá? Então, e antes de dormir também. Aliás, a tela do celular, a luz do celular, ela é extremamente danosa para o nosso organismo. Ela ataca
em cheio ali o hormônio da melatonina, que te ajuda a relaxar, a dormir. Então não fica no celular até na hora de deitar. Coloca um horário, ó. Eu vou olhar as notificações, sei lá, até 8 horas da noite. E aí, depois, só no outro dia que eu vou visualizar. Então, a gente colocar alguns limites. Senão, essas distrações vão sempre te dominar. E aí você não consegue fazer mais nada. E é importante a gente ter também, na medida do possível, né? Porque não dá pra gente selecionar todo mundo, mas a gente tá próximo, cada vez mais perto de pessoas que sejam focadas. Porque as pessoas que levam uma vida muito aleatória, a Deus dará, que não tem muito planejamento, elas tendem a ser mais dispersas. E se a gente tem muito contato com essas pessoas, a gente acaba pegando isso pra gente também. A gente também vai dispersar mais. A pessoa entra na onda da dispersão e te leva junto, e vai embora. E ali vai. Então, quanto mais a pessoa é focada, mais ela vai trazer você também para o foco. Tá? Então, essa questão das companhias, elas são fundamentais também. E algumas questões que é importante a gente pensar, né? Então, quando se for trabalhar, avisa para as pessoas ali, se você estiver trabalhando em casa, por exemplo, você tá lá de teletrabalho, avisa as pessoas, ó, agora eu estou trabalhando, só me interrompam se for alguma coisa urgente, urgentíssima, senão, não. Tá? Então, coloca o celular lá no silencioso e mergulhe ali no seu trabalho, no seu foco, tá? Então, estabelecer limites é fundamental, sejam para os gatilhos externos, sejam para os gatilhos internos, né, da gente poder identificar o que está gerando aquela dispersão, dar limite para as pessoas. Em reuniões, é fundamental a gente já ir com uma ata já, com uma pauta, aliás, com a ata, não, a pauta, né, da reunião, já para dizer assim, ó, hoje nós vamos tratar disso, disso, disso. E se a pessoa começar a viajar e dispersar em outro assunto, aí você fala, ó, fulano, depois a gente trata disso aqui. Agora, vamos tratar desse ponto, né? Hoje a reunião é sobre esse ponto. Então, e quanto mais você trabalha isso nas pessoas, você educa as pessoas nesse sentido, vai fazer bem para elas, inclusive, para a produtividade delas. E elas vão querer ter você por perto, porque elas vão ver, ó, fulano é focado. Então, assim como você quer ter pessoas que sejam focadas perto de você, seja essa pessoa focada para poder ajudar as pessoas nos resultados delas. Né? Então, estabelecer metas, objetivos, também é fundamental. Não adianta, por exemplo, eu falar assim, ó, minha meta é escrever meu TCC até o final do ano. Tá, mas o que você está fazendo de ações práticas para isso? Então, coloca na sua agenda. Ó, hoje eu vou pesquisar tal autor. Tal dia eu vou pesquisar outro autor. Ah, tal dia eu vou conversar com o meu instrutor lá, a pessoa que vai me orientar, meu orientador. Então, traçar ações bem objetivas para você atingir aquela meta. Isso aí vai ajudar bastante também na questão das dispersões. E às vezes a gente pensa assim, ah não, mas eu tô super ocupado. Eu tenho um monte de atividades no meu dia tá todo cheio, eu sou super produtivo. Você fazer coisas não quer dizer que você esteja sendo produtivo. E às vezes você tá ali pensando 1 milhão de coisas, mas na verdade não tá resolvendo de prático, de objetivo você não tá fazendo nada. Porque as distrações elas vêm e elas se instalam, elas deixam, você permite que elas fiquem. A gente não tem controle sobre os nossos pensamentos, mas a gente tem sobre as nossas ações e a gente consegue sintonizar naquilo que a gente está se propondo. É um exercício, inclusive, né? Quando você estiver fazendo um exercício de mentalização, de visualização, imagine como vai ser o seu dia, tudo que você tem para fazer. Imagine de manhã cedo, pensa em todos os seus compromissos do dia e mentalize aquilo acontecendo. Visualize que tudo dando certo, tudo fluindo. Né? Isso ajuda demais na questão da realização
e no controle das dispersões, inclusive. E o nosso corpo é impressionante como que a gente consegue educar. Se a gente coloca... por isso que é importante a questão do planejamento. Se você leva uma vida muito aleatória, o seu corpo, ele não entende qual é o horário que ele precisa estar produtivo. Né? Agora, se você tem um horário definido para cada coisa, e todo dia você faz aquilo, daquele jeito, ele vai se educar, ele vai entender o recado. Nosso corpo, ele é muito inteligente. Eu vejo, por exemplo, eu acordo muito cedo todos os dias. Então, pode ser sábado, domingo, feriado, pode ser que dia for, eu acordo cedo. Não, deu aquele horário ali que é o horário que normalmente eu acordo, eu já tô desperta, meu cérebro já tá lá, é hora já de se levantar. Isso é impressionante, assim, até na atividade física que a gente faz, né? Se você faz atividade todo dia você tá ali naquele horário fazendo atividade física, naturalmente, aos poucos, o seu corpo vai acostumando de tal forma que ele sente muita falta daquilo. E ele começa a te dizer, levanta, movimenta. Você começa a sentir dor no corpo, né? Não querer mais ficar deitado, porque parece que ele vai te empurrando para fora para poder se colocar em movimento. Então, é muito importante a gente estabelecer horários e gradativamente a gente vai colocando aquilo como uma prioridade. Então, por exemplo, eu tenho o objetivo de estudar mais, de ler mais, e eu me colocar em foco nisso. Eu estabeleço um horário. Todo dia, sei lá, que é o que eu faço, né? De 5h30 da manhã até 6h30 da manhã, eu vou ler. Eu vou me capacitar, vou estudar. E aí, naturalmente, o corpo vai entrando no tranco ali e vai se engajando nessa atividade que você se propôs para ele. Mas para isso eu preciso me colocar em movimento. E o movimento não é fácil. Para sair da inércia é uma coisa difícil. O nosso corpo, como ele está acostumado com o ritmo ali, para ele entrar em outro, é difícil, é pesado, é lento. Mas é tudo uma questão de exercitar. Tudo que você faz todos os dias, você diz para o seu cérebro, isso é importante. Eu quero que você coloque isso como uma prioridade. Então, o cérebro, ele tem uma plasticidade gigante. Isso em relação, por exemplo, ao que você diz para ele, né? Então, se você fala todo dia, eu não dou conta, isso é muito difícil para mim, eu tô muito velha para isso, eu sou muito ocupada, eu não vou conseguir fazer isso. Tudo isso são coisas que você está dizendo para ele e ele vai colocar como verdade. Ele não quer te desapontar. O cérebro, ele não quer sofrer. Então, ele aceita tudo que você diz para ele. Então, da mesma forma, se você coloca para ele, isso para mim é importante, o foco para mim é importante, nesse momento eu vou focar nisso, porque isso é importante para mim, vai ter uma hora que isso não vai ser sofrimento nenhum, zero. Isso vai fluir de uma maneira, né, muito, muito tranquila e natural. Então é fundamental essa questão da organização do nosso tempo, do que a gente fala pra gente, da visualização do nosso dia. É essencial. E dá limite para as pessoas. Que bom. Bom dia. Dá limite. Limite para as dispersões, né? Para esses gatilhos externos. Limite para as pessoas. Nesse momento, cai o mundo, mas eu tô aqui. Nisso que eu me propus a fazer. Claro, a gente não pode ser rígido, né? Tem situações e situações. Né? Vamos colocar dessa forma, mas a gente colocar esse limite é fundamental pra gente mesmo, né? Agora você quieta aí, que agora é hora de você prestar atenção nisso aqui que você tá fazendo. Então, coloca a sua criança, né, no eixo. Fala pra sua criança, agora você fica quietinha aí, meu filho, que agora é hora de você estudar. Então, conversa com você mesmo. É fundamental. Ok? Ter ajudado vocês de alguma forma. Me coloco à disposição aí no direct, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, alguma pergunta. Tá? Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Agradeço imensamente. Tenham um dia maravilhoso, produtivo e focado.
Um beijo grande para vocês.